E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje o resumo e as nossas considerações sobre o terceiro episódio da série O Problema dos Três Corpos, que é uma série feita com base na obra do Liu Cixin, está sendo feita por uma televisão chinesa, pela Tencent TV, e eu já expliquei no primeiro episódio dessa série como é que você faz para assistir essa série, tá de graça no YouTube, tem como mudar a legenda para português aqui, então tá tudo explicadinho no primeiro vídeo dessa lista de vídeos. Eu vou deixar a descrição, o link em algum lugar aqui se você quiser algum detalhe maior lá. Mas hoje a gente vai fazer o resumo do terceiro episódio da primeira temporada dessa série, né? E bom, como a gente tem feito, antes da gente entrar no episódio em si, vamos fazer só um breve resumo do que aconteceu até aqui, né? É lógico, se a gente vai falar do terceiro episódio, a gente tem spoilers aqui dos dois primeiros episódios, né? Então eu vou fazer uma visão geral dos dois primeiros episódios e vamos começar a falar então do terceiro que está acontecendo agora. O que aconteceu nos dois primeiros episódios? O primeiro, você tinha um flashback para 1979, onde uma cientista, a Ye Wenxi, ela se comunicava com aliens através de uma antena, mandando um sinal para o espaço e coisa e tal. É uma coisa estranha, meio destacada, ninguém sabia quem era essa mulher e coisa e tal. E só isso, né? O resto da série se passa em 2007, muitos anos depois, né? E aí começa a série, ainda no primeiro episódio, com a morte da Yang Dong, que é uma física que tentou fazer um experimento, o experimento deu errado e coisa e tal. E ela escreveu no bilhete de suicídio dela que a física não existe mais. E isso foi basicamente o início, o primeiro episódio, né? A gente viu os personagens também que foram todos apresentados ali no primeiro episódio, sendo o personagem principal o Wang Miao, que é um nanotecnologista, que foi o cara que tirou essa foto da Yang Dong, né? Essa aqui é uma foto dela, e ele está investigando essa história toda junto com o capitão Shi Qiang, que é um investigador lá do exército chinês, né? Então, o primeiro episódio foi isso, eles investigando a causa do suicídio dela. Ela não é a única cientista, vários cientistas morreram deixando essa frase, a física não existe mais e coisa e tal. Aí no segundo episódio foi justamente eles tentando entender o que quer dizer a física não existe mais, né? Como assim? Se você jogar um livro, o livro cai no chão. Então, o que é física não existe mais? Como assim? E daí eles fazem um monte de elucubrações e chegam à conclusão de que o problema é que os experimentos não estão dando apenas resultados errados. Estão dando resultados impossíveis, totalmente fora de sentido, né? E daí o Wang Miao, que é o principal, ele vai numa associação chamada Fronteiras da Ciência, em que são apresentadas duas hipóteses, né? A hipótese do atirador e a hipótese do fazendeiro, que diz justamente sobre como é que a gente só está limitado ao que a gente enxerga no nosso mundo. Então toda a nossa física é baseada naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente pode fazer experimento. E quem garante que não existe uma outra entidade, você pode encarar até como um deus, ou um alienígena, uma entidade pentadimensional, multidimensional, que está fazendo alguma coisa com você e, na verdade, você não sabe, porque você acha que a física é isso, mas, na verdade, não é. Tem um ser interagindo ali, né? E, realmente, essa hipótese é uma hipótese real. Pois bem, então isso é discutido, a hipótese do atirador, a hipótese do fazendeiro, isso está no episódio 2. E aí, no final do episódio 2, ele vai no velório da Yang Dong e ele encontra a mãe da Yang Dong, que é a Ye Wenxi, né? A Ye Wenxi é aquela cientista lá de 1979, coisa e tal. Lógico, agora ela é uma senhora, né, de bastante idade, coisa e tal. E é a mãe da Yang Dong. E aí daí ele vai dar essa foto que ele tirou da Yang Dong pouco tempo antes da morte dela, e ele percebe que tem um número na foto, né? E ele começa a ver as fotos deles, toda tem esse número no meio da foto que não faz sentido, e daí ele chega que tem uma contagem de 49 dias. E é isso que termina, que encerra o segundo episódio, quando ele descobre que em todas as fotos que ele tira, tem essa contagem de 49 dias, né? O que seria esses 49 dias, né? E principalmente, como é que esse negócio aqui foi aparecer na foto? Não faz sentido nenhum, né? Até porque a máquina dele é uma máquina Leica, que é uma máquina muito boa, mas é uma máquina manual, né? Enfim, e agora a gente vai entrar no terceiro episódio propriamente dito.
começa esse episódio justamente ele tentando identificar como que isso foi parar na foto que ele está tirando, né? E aí é curioso porque a gente tem, ele pela primeira vez ele aparece com a esposa dele, o Wang Miao, ele é casado com essa moça aqui, tem uma filhinha. Até aqui ele tinha arrastado uma asa para cima da Yang Dong, né, enquanto ela era viva ainda, evidentemente. Agora a gente vê que realmente ele é casado e coisa e tal, tem uma filha. E aí, qual que é a preocupação dele aqui? Ele pede para a esposa dele tirar fotos com a máquina, para ver se o problema é da máquina, né? E depois ele vai, aí a filha dele está aqui também, ele pede para a filha dele tirar foto, e depois ele pega uma máquina emprestada do vizinho para tirar foto com a máquina emprestada do vizinho. E daí, aqui, ele pegando a máquina emprestada do vizinho, aí tira fotos com a máquina do vizinho, e ele descobre o seguinte, que toda foto que ele tira tem um número no centro. Quando é a esposa dele, quando é a filha dele, não tem número no centro. Então, ou seja, o número no centro, na verdade, é ele que está causando. E não importa a câmera, se ele tirar foto com a câmera do vizinho também aparece o número. Ou seja, é alguma coisa que ele está causando nas fotos, o que é muito estranho, não tem nenhuma explicação para isso, né? Mas lembra, o tema é justamente esse, né? A gente está numa situação em que a física está começando a ficar maluca, não faz sentido as coisas, né? Esse é o tema desse primeiro livro da série, é justamente como as coisas ficam cada vez mais sem pé nem cabeça, justamente porque né, a gente sabe que tem uma interferência acontecendo nessa história toda, né? E aí a coisa piora. Depois de um tempo, ele quase tem um acidente de carro porque ele começa a ver o número na frente dele. Aqui, ó, ele começa a ver os números que estavam saindo na fotografia, e lembra, é uma contagem regressiva, ele começa a ver na frente dele essa contagem regressiva, nos olhos dele. Os olhos dele estão com essa contagem regressiva agora, né? A coisa piorou ainda mais, né? Esse aqui é o capitão Shi Qiang falando com ele, e ele tentando explicar o que está acontecendo, mas ninguém entende, né? Como assim você está vendo uma contagem regressiva? Que história é essa, né? Está vendo como, né? E aí ele fica mais preocupado ainda ao saber disso, e daí o que acontece? Ele vai procurar médicos para tentar resolver isso daí, né? Então, primeiro ele fala com a esposa dele fala, não, vai num oftalmologista, né? O oftalmologista deve resolver isso daí. E daí ele vai na oftalmologista, o oftalmologista faz uns exames para ele, diz que ele pode ser que ele esteja com aqueles flutuadores, né? Sabe como é que é quando você... Isso é normal, todo mundo tem um pouco. Mas eventualmente você pode ter um número grande, né? Se você olha para um lugar muito claro, assim você vê algumas coisas flutuando no seu olho. Isso é coisa que está no seu olho mesmo, que está flutuando por trás. O oftalmologista acha que é isso, porque fora isso ele não vê nada de errado nos olhos do Wang Miao, né? E quando o Wang Miao fala para ele que não é isso, né? Ele fala, olha, então talvez a única alternativa que você tenha é procurar um psiquiatra, porque é alguma coisa na sua cabeça, né? Não faz sentido o que você está falando, do ponto de vista da ótica, né? Do olho, não tem nada errado com o seu olho, né? E daí ele fica cada vez mais desesperado, tentando achar. Isso daqui, ó, ele trabalhando... lembra, ele trabalha com nanotecnologia. Ele está fazendo experimentos com nanotecnologia, né? E daí, ele trabalhando aqui no lugar de trabalho dele, vê o número para tudo quanto é lado que ele está fazendo, coisa e tal. Até que em determinado momento, ele decide ligar para a mulher do Fronteiras da Ciência, a mulher que organiza aquelas reuniões do Fronteiras da Ciência, né? E ele fala aqui que ele está organizando, que ele está ligando aqui, ó. A esposa dele pergunta, para que você está ligando essa hora da noite? Eu vou falar com um alimentador na fazenda, né? Lembra da hipótese do fazendeiro, né? Então tá falando com a mulher que dirige lá o Fronteiras da Ciência, e daí ela combina de encontrar, e ele vai numa casa lá no endereço que ela dá, e vê um pessoal trabalhando loucamente ali, coisa e tal. Mas aí encontra ela, o nome dela é Shen alguma coisa, e ela tá aqui, ó, essa outra moça aqui, a Shen alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dela, mas, enfim, ela é digamos, coordenadora do grupo Fronteiras da Ciência, né? E daí ela pergunta para ele o que ele está trabalhando e coisa e tal, e aí ele falou que está trabalhando num experimento de nanotecnologia há mais de 10 anos,
e que é uma coisa muito importante, coisa e tal. E ela falou, olha só, você quer acabar com essa coisa aí, você tem que desligar o seu experimento. Se você desligar o seu experimento, esse negócio vai sair da sua visão. Aí ele falou, não, mas como? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? O experimento não tem lógica nenhuma isso, coisa e tal. E ele fala que não vai desligar coisa nenhuma, e que absurdo, e coisa e tal, e vai embora. Aqui termina, aí ele fala assim, ela fala, não, esse experimento seu é mais fundamental do que você imagina. Você tem essa impressão de que ele não tem nada a ver com as coisas, mas é mais fundamental do que você imagina. E ele fica meio balançado, né? Ele fica meio sem saber o que fazer. Então, assim termina esse episódio, o terceiro episódio, ou seja, ele sabe agora que, ou pelo menos a Shen, lá do Fronteiras da Ciência, deu para ele uma solução para o número que está aparecendo na frente dele. É só desligar o experimento que o número some. Não está claro se acaba a contagem regressiva também, ou se só some o número que ele está vendo na frente dele o tempo todo. E não tem explicação nenhuma de por que uma coisa teria ligação com a outra, né? Por que seria o experimento dele que estaria causando este problema. Mas enfim, essa é o ponto desse episódio, né? Uma coisa que eu acho importante notar aqui, que eu notei nesse episódio, ele foi um pouco mais arrastado que os dois primeiros. Os dois primeiros tinham muito mais assunto no final das contas. Aqui ele perde um tempão fazendo experimento, fazendo fotos e não sei o que lá, tirando foto com a filha, aqui pedindo para a filhinha dele tirar foto e coisa e tal. Sendo que, assim, era fácil, era só tirar uma foto de cada, uma dele, uma da esposa, uma coisa e ver, né, que era ele que estava vindo os números, que não tinha nada a ver com outras pessoas, não era defeito na câmera, era defeito na cabeça dele, né. Enfim, e depois, olha só, isso aqui tudo, olha só, peraí, deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem. Tá vendo aqui? Tudo isso daqui do episódio, quase um terço do episódio, é ele tirando foto com a mulher e com a filha dele para descobrir que é dele mesmo que vem o número, não é da mulher nem da filha. Aí isso tudo aqui, de novo, é ele indo em vários médicos e coisa e tal para tentar achar o problema da visão dele direta, né? E aí só no final que ele procura a mulher lá e procura a cientista lá, Shen, do grupo Fronteiras da Ciência, e ela que dá o resultado dele, né? O resultado final dessa história. Então, assim, eu achei muito devagar esse episódio, muito arrastado. Podia ter feito um episódio disso aqui de 10 minutinhos, dava para contar isso tudo com riqueza de detalhes, e eles deram uma esticada muito boa. Eu espero que isso não seja um padrão, seja alguma coisa desse episódio particularmente. Vamos ver o próximo episódio, vou tentar fazer amanhã o próximo episódio. Eu não prometo, porque eu tô cheio de coisa para fazer esses dias, mas eu vou tentar fazer amanhã de novo.